Queridos amigos, queridas amigas, estamos de regresso, examinando mais um capítulo do livro Vida e Sexo. No dia de hoje, examinando o capítulo 22 desta obra maravilhosa, capítulo intitulado Adultério e Prostituição. A obra Vida e Sexo é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. E no capítulo 22, Adultério e Prostituição, temos uma abordagem especial do espírito Emmanuel sobre esse tema extraordinário. Para começar, estamos citando aqui o trecho que Emmanuel coloca como sendo a base fundamental do seu pensamento. Como nós temos dito em todos os capítulos da obra, Emmanuel destaca um trecho que ele recolhe da codificação de Allan Kardec, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual ele tece comentários e em cima do qual ele fundamenta o seu pensamento, de alguma forma demonstrando ao leitor que as ideias que ele coloca não estão em dissonância e não estão isentas de uma base, de uma fundamentação na própria obra básica da doutrina espírita. E é por essa razão que ele cita, curiosamente, um trecho especial, quando ele vai citar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, portanto, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 13, quando Allan Kardec diz assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Emmanuel cita, portanto, tanto o episódio da mulher adúltera e o comentário de Kardec sobre o episódio da mulher adúltera, ou a mulher pega em adultério, para tecer as suas considerações. Antes de entrarmos no raciocínio que Emmanuel dirige, conduz, é interessante atentarmos para o seguinte: o adultério e a prostituição são dois temas muito complexos, muito vastos, que mereceriam análises variadas. A depender de quem aborde esses assuntos, terá uma série de caminhos por onde trilhar, porque há vários enfoques. Nós iremos seguir aqui o enfoque dado pelo espírito Emmanuel, porque Emmanuel, desde o prefácio da obra, ele quer tecer comentários sobre aspectos espirituais da sexualidade. Ele quer enfatizar isso. Porque se nós quisermos abordar o fenômeno da prostituição, por exemplo, temos várias abordagens, desde os fatores sociológicos, fatores psicológicos, fatores financeiros, fatores familiares, que envolvem, que às vezes impulsionam a prostituição, fatores educacionais, quantos casos variados. Então não é um fenômeno simples de uma análise maniqueísta, do bem e do mal, daquele que se prostitui, que está no mal, aquele que é vítima da prostituição, etc. É um fenômeno muito complexo que nós não iremos aqui adentrar, porque senão ficaríamos aqui horas e horas falando sobre o assunto. Da mesma forma o adultério. Se a gente for abordar a conceituação da experiência chamada de adultério, de traição, a experiência extraconjugal, nós temos uma riqueza muito grande na literatura, a literatura psicológica, psicoterapêutica, uma série de enfoques, o enfoque do indivíduo que acionou e que produziu a conduta ou comportamento adulterino, até aquele que lhe é vítima, até outros fatores inconscientes que estão por detrás, Emmanuel inclusive cita isso em alguns momentos em capítulos anteriores que nós abordamos, quando ele fala que não é tão simples assim, porque há situações em que o adultério inclusive é corresponsabilizado no casal, na dinâmica conjugal e assim por diante. Então há uma série de fatores, há uma série de elementos, há uma série de enfoques, e a gente não vai poder aqui fazer uma análise sistêmica, complexa sobre o assunto, porque senão a gente ia se perder aqui. O adultério tem fatores sexuais,
fatores emocionais simbólicos, fatores inconscientes, fatores psicológicos, psicoterapêuticos, fatores da dinâmica do casal, né? Porque às vezes há elementos na dinâmica do casal que empurram o indivíduo para a postura adulterina. Não quero dizer com isso que todo comportamento do adultério tem necessariamente uma corresponsabilidade. Às vezes não. Às vezes há determinadas situações e contextos em que a própria pessoa é a única responsável, porque não justificaria, em termos convencionais e práticos, uma experiência dessa ordem. Mas há fenômenos que o próprio Emmanuel diz, que, por exemplo, ele cita. Imaginemos, por exemplo, só para exemplificar, sem a gente aqui adentrar demais nisso, examinemos um casal em que um dos dois é obrigado a ficar numa vida de abstinência sexual, por exemplo, porque o outro não se interessa mais pela vida íntima, por exemplo, e impõe ao parceiro uma vida de castidade para a qual ele não aguenta. E muitas vezes vai buscar, fora do lar, aquilo que não encontra na intimidade doméstica. Eu estou necessariamente aqui defendendo essa postura ou justificando em absoluto, de maneira nenhuma. Mas pelo menos se explica, porque cada pessoa tem a sua constituição emocional, tem as suas resistências, tem a sua estrutura, tem os seus limites. E naturalmente que algumas não suportam, não aguentam. Eu estou só dando um exemplo entre vários exemplos que pode ocorrer, que pode acontecer. A verdade é que, além disso, há raízes reencarnatórias. Nós examinamos aqui em capítulos anteriores, né? Citamos inclusive uma obra de Filomeno de Miranda, chamada Reencontro com a Vida, que tem um capítulo chamado Esponsalício Espiritual, que fala, às vezes, de ligações afetivas, cujos vínculos remontam ao passado, de almas afetuosas e algumas, inclusive, amantes do passado que se reencontram na experiência atual, né? E a depender da situação em que se encontram, às vezes um dos dois ou ambos já estão comprometidos em casamentos programados ou casamentos que foram escolhidos na encarnação atual. E aí está um grande drama da experiência atual, quando os indivíduos se encontram, almas às vezes do passado, e naturalmente encontram uma conjuntura que as impede de vivenciar aquele afeto, pelo menos aquele afeto conjugal, aquela experiência sexual, convidando os indivíduos a sublimarem os sentimentos e a transformarem aquela experiência em um amor de outra ordem que não exija ou não necessite do papel sexual, da vida sexual. Ou então, se for o caso, e se for muito premente, se for muito apelativo o afeto dos dois no sentido de concretizar fisicamente, que se regularizem a situação para viver em plenitude. Mas vejamos que muitas vezes acontece o adultério, a experiência extraconjugal, no sentido de raízes reencarnatórias fomentarem a postura atual e às vezes até complicar a reencarnação do indivíduo, porque às vezes falta mérito para ambos viverem em plenitude na experiência conjugal atual, se for o caso, a depender do contexto, da conjuntura e assim por diante. A dificuldade é tão grande que, se a gente for começar a abordar esse tema, já começamos com uma dificuldade que os próprios psicólogos de família, os psicólogos de casal encontram. Qual é o conceito de adultério? Varia, às vezes, de pessoa para pessoa. Há pessoas que consideram o adultério já o pensar, o desejar, o passar pela cabeça, por exemplo, ou apreciar, admirar alguém. A própria psicologia fala, e os grandes estudiosos, que a fantasia, o sentimento, o pensamento, muitas vezes transcendem a capacidade do indivíduo. Qual é a criatura que, até assistindo um filme ou vendo uma cena, não pode se sentir, às vezes, estimulado ou desejar, imaginar, fantasiar até nos sonhos? Mas há definições que variam de pessoa para pessoa. Não faz muito tempo, conversando com uma pessoa, um amigo nosso, um casamento muito difícil, desafiante, ele costuma dizer que não adultera, mas que apela em alguns momentos, em função das suas necessidades sexuais que não são satisfeitas no casamento, apela para acionar os serviços de prostituição a fim de ter essas necessidades atendidas, porque ele não considera isso um adultério. E aí a gente entra num emaranhado complicado de conceituações, e olhe bem, o adultério aí já associando ao fenômeno da prostituição, né? Porque ele não considera
solicitar a prestação de serviços sexuais, de favores sexuais, mediante pagamento, uma conduta de adultério, porque, segundo a sua conceituação, não houve o desejo de encontrar alguém, de conquistar e assim por diante. Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, pagando ou não, o indivíduo tendo relações sexuais com outra pessoa, está coabitando com outra pessoa, e esse é o conceito talvez mais consensual, mais universal de adultério. É você ter um vínculo sexual com alguém, estabelecer ou estar estabelecendo um vínculo sexual com alguém e, ao mesmo tempo, estabelecer simultaneamente um vínculo sexual com outra pessoa. Interessante notar que a palavra prostituição, por exemplo, vem de prostituere, no latim, que significa exibir. A ideia histórica de que as meretrizes se pintavam e se produziam de tal forma que acabavam chamando a atenção, portanto, eram exibidas, eram prostitutas, ou seja, eram pessoas que acabavam catalisando as atenções pelo fenômeno da apelação sexual mediante a sedução. Se costuma dizer que a prostituição é a profissão mais antiga da humanidade. Deve ser uma lenda ou uma tradição simbólica por conta de ser realmente uma prática muito antiga, mas é provável que não seja a profissão mais antiga, porque desde que o mundo é mundo, nós temos o homem primitivo trabalhando na lavoura, na agricultura, cultivando a terra, mas é um símbolo que ficou, né, que é da prostituição. A verdade é que, para começar, a gente precisa chamar a atenção de uma coisa. A prostituição não é um fenômeno solitário. Ninguém se prostitui sozinho. Uma mulher, porque normalmente está associada aí ao feminino, mas tem também homens se prostituindo, né? Sexualmente, estou falando da prostituição convencional, porque também, se a gente for tentar examinar e conceituar o que é prostituição para cada um, porque tem a prostituição que é estabelecido um valor mediante uma tabela de preço, mas tem a prostituição em troca de favores indiretos, de fama, de poder, de concessão sexual, de concessão social, de concessão política e assim por diante. Então não vamos entrar, mas a prostituição, tradicionalmente falando, que é uma atividade remunerada em troca de prestação de serviços mediante favores sexuais, é uma atitude que não é solitária. Portanto, ninguém se prostitui sozinho. E aí a gente começa a entender por que é que Emmanuel, no capítulo 22, coloca adultério e prostituição num capítulo só. Quando nós lemos por primeira vez, ficamos a perguntar isso. Por que é que Emmanuel examinou prostituição, que é um fenômeno complexo, abrangente, cheio de nuances, e adultério em um capítulo único? Dois temas riquíssimos que ele junta. Alguém vai dizer assim, mas são dois temas que se ligam porque são dois temas que têm a ver com desvio sexual, com corrupção sexual. Tudo bem, mas tem outros comportamentos sexuais que também são de desvio, são de corrupção sexual. Por quê? Adultério e prostituição. Não nos parece apenas essa explicação, dizer que ambos são equívocos, são desvios sexuais, né? E que tem a ver com a libido, e que juntam os dois, prostituição e adultério. O que é que tem em comum a prostituição, essa atividade remunerada, sexual, e o adultério, para Emmanuel colocar os dois no mesmo tema e examinar esses dois fenômenos com um texto só? Essa é a pergunta que nós lançamos. Me parece que essa é uma das questões mais importantes para a gente entender o capítulo. E quando a gente pensa que a prostituição não é uma atitude solitária, porque ninguém se prostitui sozinho, equivale dizer que as meretrizes que se prostituem com pessoas que se prostituem com ela, que acessam seus serviços, portanto que também se prostituem, tanto quanto aqueles que as empurraram, porque a mulher quase sempre foi vítima do homem nos seus desvarios sexuais e nos seus fetiches, quase sempre a empurraram ou a empurrou um homem por detrás na prostituição. Quantas vezes no passado? A própria família, para receber e auferir lucros, ou o namorado de uma jovem que a empurrava para a prostituição a fim de lucrar e de obter vantagens financeiras, ou então o marido, ou então um amante, e assim por diante. Então temos um fenômeno muito complexo. Interessante que o enfoque que Emmanuel dá é um enfoque abrangente.
né? Tanto do adultério como da prostituição. Mas é interessante a gente pensar nessa questão, que há em comum no adultério e na prostituição, para Emmanuel ligar esses dois fenômenos em um texto só. E aí a gente começa a pensar o seguinte: se a prostituição não é uma experiência solitária, o adultério também não é. Porque ninguém vivencia a experiência do adultério sozinho. É que vale dizer, cadê a outra pessoa que estava contigo? Aliás, Jesus disse isso à mulher. A mulher que foi pega em adultério. Cadê aquele que estava contigo? Segundo algumas tradições, Jesus teria perguntado isso. Né? E é interessante porque Emmanuel cita esse trecho que Kardec comenta. Emmanuel começa o capítulo dizendo o seguinte: é curioso perceber que Jesus escolheu para ensinar tolerância, compreensão e indulgência de tantos assuntos que ele podia escolher, de tantos temas que ele podia escolher, ele escolheu justamente aquilo que nós, diz Emmanuel, nós, ou seja, ele, denomina como equívocos do amor ou falhas do sexo. Emmanuel vai começar o capítulo dizendo isso. É curioso notar como Jesus, de vários assuntos, porque ele poderia escolher tantos assuntos, ele escolheu para ensinar tolerância, para ensinar indulgência, justamente uma cena de alguém que foi pego em falhas do sexo. E aí Emmanuel começa a levantar questionamentos dos motivos pelos quais Jesus escolheu isso. E nós podemos aqui citar alguns. Por exemplo, em primeiro lugar, aquela mulher que foi pega em adultério, ela estava sendo exposta, olha lá, prostituere, exibir. Aquele que se prostitui, exibe-se, se corrompe. Aquela mulher que foi pega em adultério foi exibida, foi colocada, foi exposta, né? Porque quantas pessoas que se corrompem, seja na prática sexual, seja em outra prática, aqui o adultério de uma forma mais abrangente, se corrompe, mas ninguém fica sabendo. Ninguém toma conhecimento. O adultério quase sempre se torna algo corrupto quando se torna visível, né? Mas Emmanuel diz, curioso, Jesus escolher aquela cena daquela mulher pega em adultério para ensinar tolerância e indulgência. E aí, nós podemos citar, um dos motivos é o seguinte: Jesus ensinou tolerância e indulgência para aquela cena, falando que aquele que estiver isento de pecado atira a primeira pedra, primeiro, porque era um problema íntimo. E nos problemas íntimos, de intimidade, ninguém tem o direito de se intrometer. Na experiência sexual, na vida íntima do indivíduo, para com o sexo e para com o outro, ninguém deve ter a audácia de se intrometer, de tomar atitude pelo outro ou de impor ao outro o que o outro deve fazer. Porque isso são questões muito de consciência pessoal e de foro íntimo. É como se Jesus quisesse dizer também o que é que ele tinha a ver com a vida sexual íntima daquela criatura, daquela pessoa. E ensinava aos outros a também dizer o que é que vocês têm a ver com a vida íntima daquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, muito importante, muito importante. Depois, segundo ponto, todos nós precisamos de tolerância. Jesus ensinou isso naquele momento. Para a nossa surpresa, Emmanuel tem uma abordagem muito interessante nesse capítulo, porque ele continua o capítulo dizendo assim: se por acaso nós examinarmos a nossa encarnação e a nossa vida, veremos que ninguém está livre dos equívocos do amor. Ele fala assim, dos equívocos do amor. Ninguém que passa por esse mundo está isento. Todos nós temos manchas. E aí ele continua dizendo, aquele que não tem na sua história atual, na sua biografia atual, nenhum equívoco, nenhum deslize nessa área, consulte a sua consciência. Faça um exame das suas tendências, inclusive tendências sexuais. Examine a sua emoção. Examine os seus impulsos e vai perceber de que também já falhou nessa área. Nenhum espírito, com raríssimas exceções, vai dizer Emmanuel, que não tenha equívocos do amor, que não tenha esses erros do amor, nesta existência ou em existências passadas. É curiosa essa abordagem do espírito Emmanuel, porque ele é dado a abordagens no âmbito moral bastante austeras, não no sentido de ser duro, de ser cruel, mas bastante austero, bastante claro, porque ele tem autoridade moral, inclusive, para isso, né? De austeridade, né? De ensinar aquilo que é verdade e de colocar de maneira
clara para que nós aprendamos com ele essa disciplina, essa veracidade, essa condição. Mas é curioso notar como nessa abordagem aqui, sobre adultério e prostituição, Emmanuel tem uma abordagem misericordiosa, compassiva, compreensiva, dizendo que todos nós, espíritos em evolução, passamos por desastres sentimentais ou desventura afetiva, que ele chama, e guardamos em nosso mundo íntimo esses resquícios da poligamia do passado, em que confundimos paixão com amor, afeto com instinto, e que quase sempre periclitamos na marcha evolutiva da humanidade para a educação de sentimentos mais desenvolvidos. Eu não estou dizendo aqui necessariamente que a experiência extraconjugal, numa vivência, necessariamente é apenas um vínculo distinto. O fenômeno é muito complexo, é muito delicado. Mas não podemos negar que, do ponto de vista espiritual, estamos diante de uma experiência que não é das mais ideais, que não é a ideal. Porque, na verdade, ainda que haja afeto e sentimento, porque afeto e sentimento a gente pode ter por todas as pessoas, mas não necessariamente fazer sexo com todas as pessoas. Até porque os animais praticam sexo e não se amam. Só se vinculam na experiência sexual pelo impulso do sentimento, pela procriação. E há pessoas que amam e não fazem sexo, mas amam. O amor é um sentimento muito mais desenvolvido, elevado, e que pode se expressar através do papel sexual, a depender da tarefa e do tipo de experiência que o indivíduo exerce na encarnação. Então é importante esse tipo de abordagem. E aí Emmanuel diz o seguinte, que se a gente for examinar o lenocínio de hoje, a prática, que inclusive é ilegal, de exploração sexual de terceiros, né? Não é a prostituição, a pessoa que quer se prostituir, do ponto de vista legal, ela não é proibida. Mas o lenocínio, né? O lenão, que é a figura do explorador, né? Do proxeneta, né? Como se dizia no passado, ou do cafetão, como se diz, é uma atitude legal de explorar sexualmente outra pessoa. E ele vai dizer que o lenocínio de hoje, embora proibido, são resquícios daquilo que acontecia na Grécia, em Roma, quando, por aluguel, se adquiria mulheres jovens na condição quase de animárias para satisfazer os bordéis de Roma e da Grécia com os seus cidadãos, os seus guerreiros, quase sempre voltado à atividade militar, e que ali acessava aqueles serviços. A humanidade, portanto, tem esses resquícios do passado, essas práticas do passado. E aí Emmanuel vai dizer que chegará o dia que o adultério e a prostituição não serão vistos como, me permita a expressão mais popular, falta de vergonha na cara, ou como se diz mais popularmente ainda, safadeza. Porque em uma leitura larga, uma leitura superficial, podemos chegar a essa conclusão que é falta de vergonha na cara, que é um indivíduo promíscuo, um indivíduo insensato, hedonista, etc. Quem de nós já não passou por essa visão imatura de achar e de considerar fenômenos dessa ordem com essa visão? Não que não haja também posturas dessa ordem, mas o fenômeno é muito mais complexo. Em algumas experiências, como psicoterapeuta, atendendo pessoas e acompanhando vidas, percebemos às vezes dramas íntimos muito fortes nessa área. E que quase sempre o aspecto emocional que desarticula o indivíduo e que gera esses sofrimentos não necessariamente é pelo amor que não está sendo vivenciado, mas pelo sexo que não está sendo atendido. Isso que é interessante, porque se eu necessariamente preciso viver com uma pessoa, embora não possa, porque a pessoa é comprometida ou eu sou comprometido, e preciso do vínculo sexual, inevitavelmente, inexpugnavelmente, inexoravelmente, aquele vínculo não pode ser de amor, é sexo, é desejo sexual. E às vezes é tormento sexual, porque o amor está acima do sexo. Agora, se o meu afeto precisa também do condimento sexual naquela vivência, que se amem em plenitude com uma situação regular, legalizada, regularizada perante as leis dos homens e perante as leis de Deus. E aí Emmanuel conclui o capítulo dizendo que vai chegar o dia que o adultério e a prostituição, em vez de ser considerado falta de vergonha na cara, safadeza,
vão ser considerados como patologias da alma, desequilíbrios dos nossos sentimentos, necessitando de reorientação, necessitando de canalização, necessitando de educação desses impulsos da alma. Não podemos negar que às vezes até de uma manifestação primitiva surge às vezes um sentimento superior. Examinamos isso em outros capítulos quando falamos sobre a experiência sexual que dos instintos se transforma em sentimentos superiores. Não podemos negar isso. Não vamos negar isso. Por outro lado, não podemos negar que a vida de uma relação sexual fortuita pode configurar uma predominância da sensualidade sobre o sentimento. Aliás, os espíritos disseram isso a Allan Kardec. Na poligamia não há sentimento, há sensualidade. Claro que eles disseram de uma forma categórica, o que significa dizer que há uma tendência em predominar, porque o problema não é o amar a pessoa, o problema é manter vínculos sexuais com várias pessoas, gerando desastres sentimentais, gerando feridas emocionais em outras almas, ocasionando em mim uma consciência de culpa e às vezes levando comigo, quando eu não consigo regularizar essa consciência de culpa na encarnação atual, pela mudança de postura, pela atitude moral mais equilibrada, gerando mais tarde uma lesão na alma, ocasionando futuramente as reparações, as provações, a regularização necessária. Os espíritos nos têm dito recentemente que muitas vezes a impotência masculina de hoje ou a frigidez feminina de agora é o resultado de problemas de uma vida desorganizada, afetiva, um problema de traição. Porque o problema não é o sexo em si, mas aquilo que gera no afeto em terceiros. A consciência de culpa, muitas vezes, do espírito em futura encarnação, porque na encarnação atual, não necessariamente. A pessoa vive, às vezes, experiências extraconjugais, às vezes até sexualmente, pelo fato do sexo ter também aquele impulso criativo, então o novo, o proibido, o escondido, o que ninguém está sabendo, que às vezes é mais excitante sexualmente, às vezes até sexualmente a pessoa fica até bem, até melhor em alguns casos, mas espiritualmente não necessariamente. E aquela consciência de culpa muitas vezes gera mais tarde lesões na alma e vai ocasionar futuramente uma reencarnação com limitações, a impotência masculina, a frigidez feminina e outros problemas psicológicos que podemos evitar na reorganização e na reforma interior a partir dessa reencarnação. Então pensemos muito nisso. Interessante que Emmanuel acaba dizendo isso, que no futuro a desventura afetiva não haverá razão de ser, porque quando as almas se vincularem, respeitar-se-ão de tal forma, se vincularão de tal forma numa comunhão afetiva que naturalmente não haverá espaço para as inquietações sexuais, a desconfiança, porque muitas vezes eu sou responsável pelo que eu gero no outro, em ciúme, em desconfiança, em instabilidade emocional, ou em mim mesmo, em função dessas experiências. Então, são fenômenos muito complexos, que nós não estamos aqui esgotando o assunto, mereceria vários outros vídeos, várias outras análises, estamos apenas seguindo a linha de raciocínio que Emmanuel coloca aqui, para dizer que tudo isso tem naturalmente fatores também espirituais e que nós não poderemos fugir deles perante a lei divina que está em nossa consciência. Porque aquilo que eu gero no outro, especialmente se o outro se desorganiza, pode mais tarde exigir de mim mesmo mecanismos de reparação. Se eu, e aí em qualquer área, não é apenas na área sexual. Se eu inculto em alguém determinados sentimentos, eu vou encontrar essa pessoa lá na frente com aqueles sentimentos que vai precisar de mim para eu reorganizar. Mas é interessante como Emmanuel aborda a questão dizendo que nenhum de nós, espíritos em evolução, que não tenha já falhado nos chamados erros do amor.